Olá, boa noite a todos. Que o Mestre Jesus receba e ampare a cada um de nós. Na noite de hoje, pretendo fazer uma palestra um pouco diferente daquelas que tenho feito aqui em datas anteriores, usando aqui um recurso para nós fixarmos um tema que é bastante importante e necessita da nossa atenção e da nossa compreensão. Nós falaremos na noite de hoje a respeito do suicídio, claro, fazendo uma abordagem à luz da doutrina espírita. Eu não sei se vocês já viram este quadro, esta pintura, em internet, revistas. É um quadro chamado O Grito, de um pintor chamado Edvard Munch, norueguês, que pintou esse quadro em 1893. Na verdade, foram 4 telas. Esta é uma das telas. Esta tela aqui foi vendida no ano de 2012. É o quadro mais caro da história das artes. Foi vendido por 120 milhões de dólares. É o quadro, portanto, mais caro de toda a história. No quadro, nós vemos, claro, algumas questões aqui bastante interessantes que nos chamam a uma reflexão. Esse quadro ele é um grande expoente de uma época chamada expressionismo, onde, na verdade, as formas em si retratam, expressam aquilo que o pintor quer transmitir. E isso é o bonito da arte. Às vezes, num poema com poucas palavras, o poeta consegue transmitir verdadeiras lições, consegue extravasar grandes sentimentos. O mesmo aquele que compõe a letra de uma música, às vezes com versos simples nos diz tanta coisa, igual numa escultura, igual numa pintura, onde o artista procura expressar uma ideia, um pensamento. E aqui não é diferente. Nós vamos encontrar, aqui no quadro, por exemplo, um personagem que nos assemelha como principal, está bem centrado aqui no quadro, e o que nos chama a atenção é justamente uma expressão como que de horror, de dor, de sofrimento. E quantas vezes nós, de algum modo, também não nos sentimos assim? Nos sentimos como que pressionados por uma dor que para nós não tem fim. Uma dor que para nós é intraduzível por palavras e só um grito é capaz de sintetizar o que vai em nossa alma. Mas observem que a figura aqui em questão, ela apresenta, além do seu rosto de espanto, as suas formas estão curvas. Assim como curva, torta, está também a paisagem. E isto é outra característica bastante interessante. Quando nós estamos de algum modo mal, nós não nos sentimos bem conosco mesmo, até a mais bela paisagem não desperta nenhuma reação em nós. Não tem a beleza que outros olhos podem ver. Para nós, aquela paisagem está como que distorcida. Para a pessoa representada aqui nessa pintura, assim está a situação. Nós encontramos ela torta, como um ambiente que a cerca. Exceto, se nós repararmos, nós vamos ver que a paisagem está torta, mas há 2 pessoas. Estas pessoas estão registradas com traços que poderíamos chamar normais, retos. Entretanto, um deles ali debruçado, sobre o beiral da ponte, talvez contemplando a natureza, talvez imerso nos seus próprios pensamentos, mas o fato é que não está dando atenção para o sofrimento desse que está ali sofrendo. E um outro, pior ainda, de costas, simbolizando talvez aquelas pessoas que não nos ajudam no sofrimento. E a ponte em si, que é concreta, dura, rígida, essa nós encontramos em linhas retas. Nós encontramos a ponte, será que está apertando certo aqui? Aqui. A ponte está em linhas retas, corretas, porque é concreta, dura, incapaz de perceber o nosso sofrimento. Quantas vezes não nos sentimos assim, isolados no mundo? Quantas vezes não nos sentimos abandonados à própria sorte? Muitos acabam, nesse estado, optando pela fuga da vida física. Acabam enveredando
pelo suicídio. Nesse site UOL Notícias, por exemplo, encontra-se essa notícia. Estudo inédito da OMS, Organização Mundial da Saúde, indica que há um suicídio no mundo a cada 40 segundos. Se nós levarmos que esta exposição aqui terá cerca de 40 minutos, não é? E considerando que cada minuto tem 60 segundos, significa que 40 minutos é o mesmo, equivale a 2.400 segundos. Pois bem, 2.400 segundos dividido por 40 significa que, entre o começo e o término desta palestra, no mundo todo, aproximadamente 60 pessoas deixarão a vida física por conta do suicídio. Isso talvez, servindo de introdução, já nos situa na problemática que nos cumpre aqui examinar. Já nos dá um mínimo de informações para percebermos que estamos diante de um problema sério e grave. Nesse outro site de notícias, o G1, diz lá, Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo, aponta também o relatório da Organização Mundial da Saúde. BBC Brasil, outro site de notícias, OMS, Organização Mundial da Saúde, diz: suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Então são notícias que, claro, nos causam perplexidade. Imagino que talvez nem todos nós tivéssemos a dimensão do caso que aqui estamos tratando. Talvez nós não tivéssemos parado para pensar quantas vidas o suicídio ceifa o mundo afora. O último relatório global divulgado pela Organização Mundial da Saúde data de 2012, ano em que faltou pouco, quase 804 mil pessoas deixaram a vida física através do suicídio. Mas esse número, que já não é pouco, na verdade não é um número real. Porque estes são os casos onde claramente se trata de suicídio. Mas existem muitas outras situações no dia a dia em que não é possível afirmar tratar-se de um suicídio. Um acidente de carro, por exemplo, foi um acidente propriamente dito, uma imperícia, uma imprudência, ou foi de fato um suicídio? Uma queda foi uma imprudência ou de fato a pessoa se precipitou? Então são tantas situações ocorridas que, porque não podem ser classificadas claramente como suicídio, não são levados nessa conta. Mas o número, claro, sem dúvida nenhuma, tende a ser maior. A questão, entretanto, pasmem, segundo os especialistas, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Porque 10% dos suicídios, segundo aqueles que lidam com esse estudo, com a problemática, dizem que se tratam de episódios realmente praticados num rompante, sem que antes a pessoa não tenha dado nenhum sinal dos problemas em relação aos quais estava imersa e, portanto, não teve tempo de pedir ajuda. 90% a pessoa tem tempo de pedir ajuda, ela emite sinais que, portanto, sendo perceptíveis, claro, permitem que sejam encaminhadas essas pessoas para o acompanhamento, o tratamento adequado e, portanto, podem ser prevenidos os casos de suicídio. A problemática, será que eu estou aqui certo de novo ou não? Pode passando para mim, por favor, é melhor assim. O próximo, por favor. Na setinha. Dia 10 de setembro, desde 2003, é considerado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Por favor. Esse problema, o suicídio, é tratado no Brasil desde 2006 como um problema de saúde pública. Assim como o dengue, por exemplo, é uma questão de saúde pública. Assim como as doenças sexualmente transmissíveis também se trata de um problema de saúde pública, o suicídio tem esse status. O suicídio alcança esse patamar de um grave problema de saúde pública. O Ministério da Saúde, nesta portaria, reconhece o aumento da frequência, por exemplo, do comportamento suicida entre jovens de 15 e 25 anos.
reconhece o problema que tanto o suicídio quanto as tentativas frustradas causam para a família e amigos, e que as mortes podem ser evitadas através de ações concretas de promoção e prevenção. Por conta disso, pode passar, o mês de setembro passou a ser conhecido como Setembro Amarelo. Talvez ao longo deste mês de setembro em particular, tenham visto no jornal, né, numa revista, num telejornal, alguma referência ao Setembro Amarelo. Eu me lembro que no começo do mês, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado de amarelo. É um ato simbólico, claro, representando uma tentativa de conscientizar as pessoas para a questão do suicídio. A própria Federação Espírita Brasileira, abraçando a campanha do Setembro Amarelo, acaba fazendo também toda uma exposição para a valorização da vida. Allan Kardec, nesta obra O Livro dos Espíritos, pode passar, que é um livro de perguntas e respostas, ele pergunta, por exemplo, na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Evidente que no livro, nas perguntas anteriores, Kardec, através das perguntas, e os espíritos, através das respostas, nos esclarecem sobre a nossa natureza. Nós somos espíritos. Ora, nós estamos, como agora, encarnados, ou seja, usando um corpo físico, ora, estamos desencarnados. E aí ele vem e pergunta, qual que é o objetivo do espírito ter que encarnar? Porque o espírito precisa vir à vida física, material. A resposta dada pelos espíritos, ela é mais longa do que esta, eu procurei abreviar para facilitar aqui o nosso estudo. Dizem assim os espíritos, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então aqui nós já temos um primeiro grande objetivo. Por que encarnamos? Para chegar à perfeição. É natural, cada qual, e pode dizer isso por si próprio, cada um de nós, nesta atual existência, vivencia determinados gêneros de experiências na sua família, no seu trabalho, no meio social onde vive experiências que lhe são próprias, necessárias para o seu crescimento. Cada um de nós aqui está submetido a um gênero de experiência diferente. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade própria, cada um precisa aprender algo nesta existência. Mas, por certo, evidente, uma existência apenas é insuficiente para nós desenvolvermos todo o potencial a que podemos chegar. Nós somos seres perfectíveis, nós somos seres que, saindo de um estágio inicial, pelo próprio trabalho, nós somos capazes de alcançar o progresso, a melhoria de nós mesmos. Isso demanda esforço, isso demanda persistência e isso demanda tempo, claro. Tempo que uma existência apenas é insuficiente. Então nós, enquanto espíritos, temos que retornar inúmeras vezes para, em cada uma delas, tendo oportunidades diferentes, irmos nos aproximando mais e mais da perfeição. É como que o aluno que é matriculado na escola, o primeiro dia de aula, ele ainda não sabe desenhar uma letra que seja. Ele não sabe fazer uma operação matemática mais simples possível. Entretanto, com o passar do tempo, ele vai adquirindo conhecimentos, vai aprender a ler, a escrever, a realizar operações simples. Depois ele progride de ano, onde ele vai desenvolvendo aqueles atributos já adquiridos e sendo apresentados a outros que estão de acordo com o seu nível, com a sua faixa etária. E assim ele vai, ano a ano, gradando ali os degraus da escola. Até que chega um dia em que ele recebe o diploma. Ele termina os estudos. Ele está graduado, por exemplo, em física. E aí é capaz de realizar cálculos altamente complexos. E o interessante, aquela pessoa que hoje é capaz de desenvolver cálculos complexos
é a mesma que no começo precisava de palito de fósforo para perceber que um palitinho mais outro palitinho davam 2 palitinhos. E é a mesma pessoa, é a mesma criatura. O que aconteceu de diferente entre aquele estágio inicial, no primeiro dia de aula, e quando ele recebe o diploma lá na universidade, terminando o seu curso de física? O que aconteceu é o progresso. O que aconteceu é que, através de anos sucessivos, ele foi ampliando o seu conhecimento. Assim se dá conosco na vida também. A cada existência é como se estivéssemos matriculados em um ano escolar, que nos propicia determinadas oportunidades de crescimento para que cheguemos à perfeição. O primeiro grande objetivo. O segundo objetivo, continua os Espíritos dizendo, visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Deus é tão bom que ele nos chama para sermos co-criadores. Deus, que cria o universo, não quer para si apenas os louros, para si sozinho, de toda a obra da criação. Nós somos chamados também a sermos co-criadores. Vejam, por exemplo, aqui esse local que ora nos abriga, esta casa espírita. Houve um tempo em que não havia essa construção. Fruto do trabalho de muitos, hoje temos aqui esta construção, por exemplo. Isto foi fruto de trabalho, foi fruto de um aperfeiçoamento desse local. Às vezes a casa começou modesta e hoje já tem uma estrutura melhor, fruto do trabalho. Com o tempo nós vamos co-criando, nós vamos participando da obra da criação. Bem, tipos de suicídio. Quando se fala em tipos de suicídio, nós estamos aqui tentando fazer uma classificação. E toda classificação, claro, evidente, ela depende do referencial que se adota. Por exemplo, aqui nós poderíamos fazer uma classificação das pessoas presentes. Por exemplo, entre homens e mulheres, é um tipo de classificação possível. Nós podemos classificar as pessoas com mais de 30 anos e as pessoas com menos de 30 anos. Aí, claro, já estamos partindo para um outro critério a fim de fazermos uma divisão, não é? Toda classificação parte, evidentemente, de um princípio que norteia, que embasa o porquê daquela classificação. Aqui nós podemos também tratar o suicídio, por exemplo, dividindo os tipos de suicídio em consciente, significa a pessoa sabe do resultado, e o inconsciente, onde ela não sabe do resultado. No consciente, ela sabe, isto pode ser voluntário, ela sabe e quer, ou involuntário. Ela sabe, mas não quer o resultado. Vamos ver alguns exemplos. Um tipo de consciente, um suicídio consciente e voluntário. A pessoa sabe e ela quer aquele resultado. Há uma pergunta em O Livro dos Espíritos, a 944, onde Kardec pergunta: tem o homem, tem a pessoa, tem o ser humano o direito de dispor da sua vida? A resposta dada pelos Espíritos é não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se nós formos comparar com aquela outra pergunta que nós lemos sobre o objetivo da encarnação dos espíritos, é óbvio, se a encarnação, se o fato de estarmos aqui no plano físico é necessário para permitir que cheguemos à perfeição, para permitir que sejamos também co-criadores, a partir do momento que eu rompo, que eu abandono esta vida física, eu deixo de dar curso naquela existência, naquela oportunidade de me aperfeiçoar naquilo que era possível adquirir na existência. Eu deixo de cumprir a tarefa que me cabe na obra da criação. Por isso que nesta questão nós encontramos que se trata isso de uma transgressão desta lei. Ora, se estamos aqui para aprender, progredir, para cocriar, a partir do momento que eu fujo da vida, eu rompo esse itinerário, eu rompo, eu quebro esta finalidade. Daí o porquê o suicídio consciente, a pessoa sabe e quer, é uma transgressão da lei de Deus. Uma outra situação agora um pouco diferente, sutilmente diferente, é o suicídio consciente involuntário. A pessoa sabe
da consequência que pode advir, mas ela não quer essa consequência. Isso nós encontramos na questão 952. Comete suicídio o homem, a pessoa, o ser humano, que perece, que morre, vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las, o hábito, mudado em verdadeiras necessidades físicas. Fazendo a pergunta de uma outra maneira, uma pergunta longa, a resposta também é longa, que eu encurtei, mas fazendo a pergunta de uma outra maneira. Hoje em dia, pelo acesso que todos temos à informação, todos imaginam, claro, sabemos que fumar faz mal para a saúde. Não é? Beber faz mal para a saúde, não é? Comer determinados tipos de alimentação faz mal para a saúde, não é? E aquela pessoa que, embora saiba disso, ela fuma e as pessoas a chamam de chaminé ambulante, que acende um cigarro já no outro, antes que o outro se apague, ele já acende o próximo. Aquela que bebe realmente de modo imoderado, aquele que não cuida nada da sua alimentação. A questão é, esta pessoa sabe que esse tipo de comportamento, que para ela já se tornou ali algo como que comum, ela já interiorizou aquilo. Aquilo se transformou num hábito, numa rotina para ela. Ela sabe que aquilo poderá lhe levar à morte? Sabe. Mas ela quer a morte? Não, evidente que ela não quer. Por isso, é consciente, ela sabe do resultado, mas ela não quer esse resultado. E nesse caso, é suicídio também? A resposta dos espíritos é longa, eu peguei só a primeira frase, porque ela sintetiza a ideia. É um suicídio moral. Do ponto de vista moral, também é uma forma de suicídio. E o suicídio inconsciente? Há um outro livro de Allan Kardec, que é O Evangelho segundo o Espiritismo, em cujo capítulo 5º, o capítulo 5º tem por tema Bem-aventurados os aflitos, há nele um tópico dentro deste capítulo 5º, chamado O Suicídio e a Loucura. No item 15 desse tópico, nós encontramos lá um trecho, está se falando sobre suicídio, e num determinado trecho está dito assim, ó, postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, aí continua falando de suicídio. Significa, portanto, que há situações onde acontece o suicídio, pela embriaguez, pela loucura, mas a este suicídio se dá o nome de inconsciente, porque de fato a pessoa não sabe o que está fazendo. Preciso fazer aqui uma explicação, entretanto. Na loucura, talvez seja mais fácil compreender, porque a pessoa privada do seu juízo, da sua razão, pode ser levada a cometer o suicídio sem, de fato, saber, ter a noção do que está praticando. Então é mais fácil de se entender por que é inconsciente. Mas e a embriaguez? Em que sentido aqui a embriaguez pode levar a um suicídio inconsciente? Bom, é naquela situação, por exemplo, onde a pessoa está tomando um determinado remédio. E ela não sabe que aquele remédio produz uma reação quando misturado com uma bebida alcoólica. A pessoa toma o remédio e vai na casa de um amigo. Na casa do amigo é oferecido para ele um copo de bebida. O amigo insiste, não, um copo só, não faz mal. E a pessoa acaba tomando um copo só de bebida. Coisa que numa situação normal, sem o medicamento, só aquele copo por si só não teria potencial para produzir embriaguez. O problema é que aquele copo de bebida vai misturar-se àquele remédio que a pessoa está fazendo uso. E esta interação produz um estado conhecido como embriaguez. Esta embriaguez, naquele estado, caso a pessoa se mate, nesse estado ela é inconsciente. O suicídio é inconsciente. Diferente de uma outra situação, a pessoa quer pôr fim à sua vida, mas não sente a coragem necessária para isso. A pessoa não se sente confiante para levar à frente o seu plano. Daí resolve beber, porque ela sabe que quando bebe, fica mais corajosa, mais valente. E aí ela consegue concretizar o ato. Neste caso, estava embriagado, mas a embriaguez foi apenas uma forma para alcançar aquele objetivo. Então, nesse caso, claro, percebam a sutileza da diferença, não se trata propriamente de um suicídio inconsciente.
Agora, uma observação, uma outra questão que eu achei interessante e quis colocar aqui para a nossa reflexão. Questão 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Então, acho que já conhecem, já viram aquele esporte, o bungee jump. A pessoa amarra um cabo elástico ali nos seus tornozelos e pula de uma ponte, de um precipício, enfim, de um prédio, enfim, de algum lugar alto. Claro que a corda, por ser uma corda elástica, quando ela chega ao seu fim, ela inicia o seu tensionamento, o que, portanto, diminui a velocidade da queda, e ao cabo acaba puxando a pessoa de volta. Ela não cai no chão. Não é? É um esporte radical. E o praticante, né, ele quer experimentar esta experiência, sentir a adrenalina, e ele resolve, então, saltar de bungee jump. E ele pergunta para o instrutor, olha, esta corda aí suporta o meu peso? Tranquilamente, esta corda foi testada e aprovada para até 3 vezes o seu peso. Está tudo certo, pode saltar sem medo. E a pessoa salta. Pois é, a corda que não era para quebrar, quebra. E ele morre. É um suicídio isso? Não, claro que não. Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. A intenção aqui é a palavra-chave. Nós agora nos deparamos com a morte daquele ator, né, que foi nadar no rio, se aventurou um pouquinho mais e acabou, enfim, sendo sugado ali pelos redemoinhos, pela correnteza e pereceu, perdeu a vida física. É um suicídio aquilo? Mas é claro que não. Podemos até rotular como um ato imprudente, talvez ter avançado mais no rio, foi uma imprudência, mas não estava, evidentemente, na intenção de quem vai no rio, naquela situação, se matar. Então, neste caso, evidente, não estamos diante de um caso de suicídio. Não há culpabilidade, porque, evidente, não há intenção. Então, no racha é uma situação muito delicada, porque a pessoa ela é capaz de, pelo menos, antever os riscos a que ela se expõe. Então, ela se coloca numa situação desfavorável, sabendo do potencial. Claro que Deus, na sua infinita misericórdia, é o único, porque nós não somos capazes de avaliar o íntimo da pessoa e saber até que ponto o grau de consciência dela estava envolvido nesta situação. Porque imagino eu que o que ele quer é sentir a emoção do momento, jamais colocar a sua própria vida em risco e aceitar isso. Agora, claro que só Deus é capaz de conhecer o íntimo da pessoa. Causas, por favor. Na questão 943, Kardec pergunta assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Porque, claro, muitas pessoas que realmente se matam ou tentam suicídio, deixam em cartas, por exemplo, em gravações de voz, uma narrativa, um desabafo dos motivos, muitas vezes, que o levaram àquele ato. E muitas vezes, não raras vezes, está o desgosto pela vida. De onde vem isso? A resposta é um pouco longa, sintetizei o início dela, onde os espíritos dizem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Claro que nós apontarmos em poucas palavras, né, num texto escrito, ou aqui numa palestra, em alguns breves minutos, as causas de um problema tão complexo seria até leviano. Mas nós podemos aqui partir para o nosso raciocínio dessas 3 questões apontadas na resposta. Primeira, a ociosidade. Os ditados populares são bastante ricos em conteúdo, porque também, às vezes, com poucas palavras, se procura dar grandes lições, ensinar muita coisa. Há um ditado popular que diz assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Só para esclarecer, o espiritismo não acredita em diabo propriamente dito, né? Mas vamos aproveitar o dito popular para a nossa reflexão. Oi? Oficina do mal fica melhor até, não é? Porque, de fato, veja que situação bastante interessante. No começo da exposição, eu disse que todos nós somos espíritos. Agora, por uma questão momentânea, nós estamos encarnados. Somos espíritos que estamos vestindo um corpo físico, não é isso? Chega uma hora que esse corpo físico, por razões várias, um acidente, uma doença, enfim, uma idade avançada, chega uma hora que ele não pode mais
sustentar a vida biológica. E, portanto, acontece um fenômeno, a morte, que nada mais é do que a separação que nós fazemos. Nós, espíritos, nós desencarnamos, saímos da carne, deixamos esse corpo físico, essa roupa que não nos serve mais, essa roupa que não tem mais serventia para nós. Mas continuamos existindo. Então, veja, o que há de diferente entre nós e aqueles que estão desencarnados? Então, só existe uma coisa diferente, é que nós temporariamente temos um corpo físico e eles não, só isso. Mas nós somos espíritos e eles, os desencarnados, também são espíritos. Aí eu faço uma pergunta para a nossa reflexão. Vamos ficar primeiro no mundo físico mesmo, o material. É possível uma pessoa influenciar a outra para praticar uma determinada conduta? Por exemplo, alguém pode chegar e falar assim, olha, vamos assaltar aquela casa? E, enfim, argumentando e falando, e a outra ceder ao convite e ir lá para praticar aquele crime. É possível isso? Claro que é possível. Uma pessoa pode perfeitamente influenciar a outra, é natural, isso acontece no mundo. Pois é, isso acontece também nas mais variadas situações. Assim como um encarnado pode influenciar outro encarnado, um encarnado pode influenciar um desencarnado pode influenciar um desencarnado pode influenciar outro desencarnado. As combinações as mais várias são todas possíveis. Então, um desencarnado pode influenciar um encarnado. E como se dá isso? Porque quando se trata de dois encarnados, essa influência se dá, por exemplo, através da voz. As pessoas conversam, por exemplo, e a manifestação do pensamento chega para o outro através da voz, claro. Mas e quando se trata de um encarnado e um outro desencarnado? Bom, temos que lembrar que ambos são espíritos. E o pensamento é o veículo de comunicação entre os espíritos. Então, através do pensamento, um desencarnado é capaz de influenciar um encarnado. Quando essa influência é nociva, a doutrina espírita chama isso de obsessão. Mas essa influência pode ser benéfica também. Todos nós temos espíritos que nos querem bem, que nos acompanham durante a nossa jornada física, que procuram nos incentivar nos momentos de desânimo, procuram nos encorajar para suportar as provas a que somos chamados, nos intuem, dando-nos ideias a respeito dos problemas que enfrentamos. E esta influenciação que vem através do pensamento, nesse caso, é uma influenciação benéfica. Quantas vezes dormimos com um problema, de repente a gente acorda, já sei o que eu vou fazer isto. Ou do nada a gente está ali envolto com alguma situação, nos vem uma ideia. Isto é uma influência benéfica de algum espírito que nos quer bem, que pela via do pensamento nos influencia. Pois é, o problema se trata quando essa influência não é benéfica. Para que haja essa influência, nós temos que tratar algo chamado sintonia. Hoje, agora, aqui pela cidade, existem as estações de rádio. Os locutores estão lá transmitindo as suas programações e a estação emite, através de ondas de rádio, aquela programação que está sendo ali veiculada. Se você, no seu carro, na sua casa, tiver um aparelho de rádio e sintonizar na mesma frequência que está sendo emitida a transmissão, o que vai acontecer no seu receptor? Você vai captar o som. Você vai ouvir o que o locutor está dizendo lá, a música que está sendo tocada, não é assim? É frequência. Pois bem, nós trabalhamos mais ou menos assim também como frequência. Se nós estivermos na mesma frequência vibratória da sintonia, a cabeça vazia propicia a sintonia com espíritos pouco interessados em progresso, em fazer o bem, que nós consigamos vencer as nossas más tendências, as nossas dificuldades, que nós consigamos progredir, porque muitos querem nos arrastar também para a mesma situação de infelicidade que momentaneamente se encontram presos. E quando nós vacilamos pela ociosidade, nós permitimos que haja essa sintonia mental. E isso, claro, pode, através do processo obsessivo, também levar a uma situação como essa que estamos tratando do suicídio. A falta de fé. Veja, fé no sentido da pessoa compreender quem é, por que está aqui, para onde vai. Uma fé raciocinada, uma fé onde a pessoa consiga entender as razões da vida. Quando você sofre, porque estamos na Terra, um planeta de provas e expiações. Quem de nós aqui, por exemplo, está isento de, por exemplo, amanhã
passar mal, vai ao médico e descobre que está com uma doença grave. Eu não sabia até agora, mas amanhã passo mal, vou ao médico e descubro. Quem de nós está livre disso? Ninguém. Ninguém está livre disso. Então, às vezes a pessoa hoje está empregada, terminou o expediente empregada. Chega amanhã na primeira hora, o patrão pode demitir. Pode acontecer. Não são situações da vida. E situações que às vezes nos trazem bastante sofrimento. Quando a pessoa passa por esse processo difícil, sofredor, entretanto, ela consegue entender naquilo de algum modo algo bom, uma experiência para o seu aprendizado. Quando ela consegue verificar que aquele sofrimento tem um fim. Aquilo não é para sempre, aquilo é uma experiência. Aquilo é um momento. Ainda que dure durante toda esta vida física, ainda assim é apenas um momento. Porque nós somos espíritos e isto não nos limita. Isto é apenas uma fase da nossa existência. Ainda que aquela minha doença me acompanhe até literalmente a morte do corpo físico, pronto, ali ela acabou. E eu, espírito, continuo a minha existência. Quando eu consigo compreender isso, mesmo sofrendo, eu tenho fé. Fé no sentido de que eu compreendo esse mecanismo e isso me facilita a aceitar. Quando eu não tenho isso, aquele sofrimento muitas vezes é aquele grito de horror do quadro do mundo. Onde nós nos desesperamos porque não vemos saída, porque não temos a fé. O Espiritismo se presta a nos dotar de uma fé raciocinada, na qual compreendamos o porquê certas coisas nos acontecem e enxerguemos nisso a mão de Deus nos propiciando o nosso progresso. E por fim, a saciedade. Isso é bastante interessante até. Nos países mais ricos, mais desenvolvidos, muitas pessoas têm tudo que você possa imaginar como sendo o necessário para alguém viver. Uma casa confortável, um carro, dinheiro no banco, um bom emprego, tem tudo. Não falta literalmente nada. Pois é. Paradoxo dos paradoxos, justamente muitas vezes a saciedade, o ter tudo, para muitos é um tormento. Para muitos isso faz com que ela desenvolva um desgosto pela vida. Não há mais o porquê trabalhar, não há mais o porquê viver, não há mais porquê continuar nesse mundo. Eu não tenho mais ânimo para nada. A saciedade muitas vezes provoca isso. Por isso a doutrina espírita nos chama à caridade. Está sobrando? Ajude aquele que não tem. Vá ver a situação dele, o sofrimento pelo qual ele passa. E através de ações simples como essa, muitas vezes nós vamos tirando o nosso pensamento da ideia suicida, pelo simples fato de compartilhar muitas vezes aquilo que nos sobra. Situações peculiares. Algumas perguntas, pode passar. 948. É tão reprovável como o que tem por causa do desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Por exemplo, a pessoa foi descoberta num grande escândalo. No Japão, por exemplo, acho que já viram, né, notícias assim. Às vezes há uma notícia de corrupção, alguma situação assim. A pessoa fica tão envergonhada por ter sido exposta, né, àquele vexame de todos ficarem sabendo da ação errada que fez, que a pessoa se mata. Acontece. Pensou no Brasil? Gente do céu, ia ser um problema mais sério do que já é. Né? Se a cada escândalo, se a cada pessoa ou um suicídio, imagina o nosso número, não ia aumentar muito? Graças a Deus, né, as pessoas não fazem isso. Mas e aquele que se mata para escapar de uma ação vergonhosa? A gente está brincando, claro, até para descontrair um pouco, o tema é pesado, mas vocês querem ver um problema sério? Hoje em dia, com a questão da internet, muitas vezes a pessoa acaba tendo fotos suas íntimas expostas. A gente vê casos de atores, atrizes mais adultos. E quando isso se dá com um adolescente, por exemplo? É um problema real que nós podemos enfrentar nas nossas casas. Às vezes, o bullying que ele passa a sofrer na escola, né, no seu círculo de amizades, gera uma pressão tamanha que, envergonhado daquela situação, a pessoa se mata. Veja como a problemática nos chama à reflexão e o diálogo nas nossas casas. E aquele que se mata para fugir de um vexame? Esse ato, ele é tão reprovável quanto aquele do suicida que pratica o ato por desespero? A resposta dos espíritos, em resumo, é: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário,
contrário. Em vez de uma, haverá duas faltas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Pode passar. Outra pergunta. 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Olha, não matei, não roubei, procuro levar uma vida tranquila. Até agora eu estou bem na fita. Mas para que arriscar, né? Vai que depois eu acabe desviando. Então me mato agora, porque agora, e me matando agora, eu já vou para o plano espiritual numa situação melhor. Imagina o maluco que pensar isso. E tem gente que pensa. Por mais estranho que isso possa parecer, tem gente que pensa assim, que em se matando ele terá uma vida melhor. Veja-se, por exemplo, os casos de múltiplos atentados que registramos aí no mundo, da pessoa que se explode, enfim, comete um ato terrorista, na esperança, crendo que fazendo isso ele terá, portanto, na vida espiritual, da maneira como a sua religião lá acaba entendendo, terá uma vida melhor. Isso acontece mesmo? A pessoa tem essa vida melhor? A resposta, outra loucura. Quem pensa assim é uma outra loucura pensar dessa maneira. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo, que pôs fim, sob o influxo de uma ideia falsa. Então é uma ilusão, claro, por favor. A gente vai atrasar muito. 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, um parente, um filho, se matam na esperança de ir juntar-se a eles? Resposta, muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo. Consequências do suicídio na visão espírita. 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta dos espíritos. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Então vamos por partes. Quem somos nós para definirmos em palavras o que vai acontecer com o espírito daquele que se suicidou? Quem somos nós para efetivamente julgar? Que conhecimento das causas que motivaram nós temos para fazer esse julgamento? Quem somos nós para determinar qual a pena que ele vai sofrer? Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Nós não temos essa capacidade. Isso compete a Deus. Então, Deus é quem analisa isso. São muito diversas as consequências. Não há penas determinadas, não é matemático. Porque nós vamos encontrar assim, a pessoa veio para esta vida para viver 80 anos. Se matou aos 30. Então ele vai ficar 50 anos ainda sofrendo no plano espiritual até completar os 80. Esta lógica matemática, ela não é real. Até pode acontecer isso. Como pode ser menos, como pode ser mais. Nós não temos como pegar uma régua, uma fita métrica e medir isso. Nós não temos essa capacidade. Isto pertence a Deus. O que nós podemos, isto sim, dizer é de uma consequência que esta é geral. É o desapontamento. Então aquele que, por exemplo, se matou porque, perdeu o emprego. Bom, agora ele está sem emprego e desapontado, porque a vida continua, não colocou fim à situação dele. Claro que a pessoa que se mata procura tirar a dor que lhe invade. É aquele grito do quadro. Sabe, às vezes a pessoa está num desespero tremendo e ela quer, na verdade, não é nem se matar, é estranho falar isso, mas ela não quer se matar. O que ela quer simplesmente é pôr um fim na dor. O problema é que ela se mata e a dor continua. Porque ela continua viva. Ela não resolveu a causa da dor. Se eu tiver um espinho no meu dedo, está doendo. A dor é um efeito. Qual é a causa da dor? O espinho que está espetado ali. Enquanto eu não tirar o espinho, vai continuar doendo. Vocês concordam? Não é o local que eu estou. Aqui, por exemplo, eu estou com um espinho no dedo, está doendo aqui, nesse ambiente. Eu saio aqui deste salão e vou ali para a área externa. O que vai acontecer? Vai continuar doendo do mesmo jeito. Eu até mudei de lugar. Mas não é isso que vai aliviar.
a causa continua ali, é o espinho. Então a pessoa se mata, ela não resolve a causa do seu problema, ela apenas se transfere de plano, do plano físico para o plano espiritual, mas não resolveu a causa. E o desapontamento, este sim é geral, por favor. Vacina, será que tem? Coloquei entre aspas, claro. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Kardec, nós vamos encontrar lá naquele capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no tópico que trata do suicídio e da loucura, o seguinte texto no item 14. A calma e a resignação auridas, conseguidas, da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, quando nós entendemos quem somos, por que estamos aqui, por que certas coisas nos acontecem, para onde vamos, isto nos dá uma calma e uma resignação diante dos reveses da vida, nos trazem uma confiança no futuro, e isto é o melhor preservativo contra o suicídio e contra a loucura. Por favor. Pode passar. Acho que volta mais um ali, por favor. Ainda na continuação, o Espiritismo ainda nos ajuda, porque ele apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram. Nós encontramos relatos de suicidas, claro, porque através da mediunidade esses espíritos se comunicam, deixam as suas mensagens, as suas expressões, contam as suas histórias, as suas motivações, as consequências. Então nós somos criaturas inteligentes. Nós somos capazes de aprender com o outro, não só com as nossas próprias experiências, mas nós temos a capacidade de aprender com o outro. Pode passar. Por exemplo, um outro livro de Allan Kardec, para aqueles que se interessarem sobre o assunto, chamado O Céu e o Inferno, e o nome é sugestivo porque justamente ele demonstra que não existe céu e inferno como regiões geográficas definidas. Pois bem, nesse livro, na sua segunda parte, capítulo 5, tem uma série de mensagens dadas por espíritos de suicidas. Bastante interessante o relato. Uma outra obra, essa daqui é uma obra-prima, né, uma obra célebre dentro da doutrina espírita, é o livro Memórias de um Suicida. É psicografado pela médium Ivone Pereira, editado pelo espírito que se apresentou como sendo Camilo Cândido Botelho. Na verdade, era o poeta português Camilo Castelo Branco, que conta a sua história, o seu suicídio, a sua entrada no mundo espiritual, as consequências do suicídio para ele, enfim, conta toda a sua trajetória após aquele ato. Muito bem. Para finalizar, há um outro quadro chamado A Balsa de Medusa, pintado em 1818 por um francês, Théodore Géricault. 2 anos antes, em 1816, houve um naufrágio de uma embarcação francesa chamada Medusa, uma fragata. E alguns dos tripulantes acabaram sobrevivendo numa balsa improvisada, numa jangada com restos de madeira ali da embarcação original, e ficaram à deriva vários dias em alto mar, até que foram resgatados. A história gerou, enfim, uma repercussão muito grande, e o próprio Géricault se interessou muito, conversou com os sobreviventes para que eles descrevessem como foram aqueles dias, as situações vivenciadas. Ele ficou muito impressionado e pintou este quadro, que é uma das obras-primas da pintura, está lá no Museu do Louvre. Pode ir passando. Nesse quadro, nós vemos que o cenário não é bom. Ondas ameaçadoras, o céu escurecido, prenunciando tempestade. Todo o entorno não se mostra cá entre nós muito propício. Pode ir. Mas, talvez vocês nem consigam ver. No quadro original é possível. Na internet, coloquem lá a Balsa da Medusa, imagens no Google, que você vai encontrar. No fundo é um tracinho, que representa, sabe o quê? O barco que os resgata, que os encontra em alto mar. Aqui na pintura, onde está a seta ponteando, ela é apenas um pontinho, o barco bem distante. E aí nos chama a reflexão, diante desses reveses da vida que todos nós estamos submetidos. Como é que nós reagimos, hein? Será que nós somos aqueles que, por exemplo, se entregam? Aqueles que desistem? Aqueles que deixam de lutar? Aqueles que renunciam à vida? Ou será que nós seremos aquele que duvida
de que a salvação seja possível, de que uma mão vai nos tirar daquele sofrimento, que ele terá um fim. Será que nós nos portamos assim, duvidando da providência divina, que Deus está no controle, Deus está no comando e não estamos desamparados? Será que acreditamos nisso ou duvidamos? Será que somos aqueles que mantêm ainda uma esperança, dizendo, não, talvez lá tenha algum barco, talvez nós sejamos resgatados, talvez essa dor pela qual eu passo, ela vai ter um fim. Será que nós conseguimos manter isto? Ou será, quem sabe, que nós somos aqueles que, apesar do cansaço, apesar da sensação de derrota, apesar muitas vezes do desânimo que é natural, ainda assim nós ousamos nos levantar e sacudir, eu estou aqui, eu preciso de ajuda. E a ajuda vem até nós. Quem somos nós nesse quadro? Porque esse é o quadro da vida. Nós estamos aqui soltos no mundo, às vezes com tempestades ameaçadoras nos cercando, com ondas que vão nos engolir. Como reagimos? Isso depende de nós. O que o Espiritismo nos faz é nos dar esperança. Não é o fim. Nós não estamos sozinhos. Deus está sempre, sempre presente. Mesmo naquele mar bravio. Mesmo ali, Ele está nos acompanhando. E nada neste mundo acontece sem que Deus permita, e permita para o nosso aprendizado. Mesmo aquilo que naquele momento nós interpretemos como dor, porque de fato é dor. Interpretemos como sofrimento, porque de fato é sofrimento. Mesmo ali, Deus está presente. É a experiência de que necessitamos para o nosso progresso. Não nos entreguemos, meus irmãos. E aqueles que, porventura, estejam enfrentando problemas, não tenham vergonha de procurar ajuda especializada. Nos centros espíritas, claro, as palestras esclarecem, as entrevistas fraternas nos ajudam, a literatura às vezes nos traz um ânimo, mas fora tudo isso, há os psiquiatras. Hoje em dia a medicina está tão avançada, os fármacos, os remédios hoje disponíveis, são tão bons, capazes de nos reequilibrar organicamente, biologicamente e, portanto, nos ajudar enquanto espíritos. Os psicólogos, com suas abordagens, as suas terapias, estão aí. Então não tenhamos vergonha de procurar ajuda. Está desgostoso com a vida? Acha que sozinho não vai dar conta? Procure ajuda. Levante a mão, acene, a ajuda vem. Mas fugir da vida nunca. Que Jesus, o Mestre de todos nós, nos ampare. Muito obrigado pela atenção.